A paz do Senhor, estamos iniciando mais um episódio da série ADCast. Esta série que faz parte do programa de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Piracicaba, na direção geral, nosso pastor presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, o pastor Raimundo Carneiro. Pastor Raimundo, que é o primeiro secretário geral do nosso campo, também co-pastor aqui na nossa sede. E hoje nós vamos recebê-lo para um bate-papo, para conversar, para falar um pouco sobre a família, ministério e demais coisas que vai aqui acontecendo durante a nossa conversa. Amém? A paz do Senhor, pastor Raimundo. Paz do Senhor, pastor Neusley. É uma grata satisfação estar aqui convosco, participando deste programa tão especial. E quero primeiro, iniciando a minha fala, agradecendo a Deus por todas as benevolências que Ele tem realizado em minha e em nossas vidas. Amém, glória a Deus por isso. Pastor Raimundo, o senhor está há muito tempo aqui já em Piracicaba, né? O senhor eu queria começar até perguntando para de repente a gente introduzir outros assuntos. O senhor veio para Piracicaba, primeiramente, foi, por questões profissionais, como que foi? Na realidade, pastor, eu trabalhava numa empresa de alto porte em São Paulo. E esta empresa estava se consolidando em Piracicaba. Tinha 2 unidades, uma em São Paulo e a outra em Piracicaba. E resolveram a consolidar. E nesta consolidação, tinha vários, funcionários sendo convidados para vir, mas na sua maioria, não. E neste período, em que todo esse processo de consolidação das 2 empresas em Piracicaba, eu comecei a orar a Deus. Se fosse da vontade do Senhor que eu viesse para Piracicaba, que eu fosse convidado pela empresa. E se não fosse da vontade do Senhor que eu viesse para Piracicaba, que eu não fosse convidado. E pela bondade e misericórdia de Deus, tive esse privilégio de ser convidado por esta empresa de alto porte, que estava se instalando a sua unidade também de São Paulo, em Piracicaba. Então, fui da parte de Deus privilegiado e aqui estamos há 30 e poucos anos. Isso foi lá no ano de Início de 93. início de 93. O senhor já era casado? Casado, pai de 2 filhos, 2 2 filhos, filhas na realidade. 2 filhas. O outro filho, que é o caçula, nasceu em Piracicaba. São filhos. Só fazendo menção aqui, o pastor Raimundo é casado com a irmã Vera. A Vera, uma bênção, eh, ajuda aqui sempre nas tardes da bênção, nas terça-feira, né, uma das irmãs aí pioneira desse trabalho, junto com algumas outras irmãs. Tem aí 2 filhas e um filho, né, a primogênita é Esther, isso, né, Isso, pastor? positivo. Depois a Érica, que inclusive é uma colega de trabalho ali no nosso escritório, e depois tem o William, né, William, que é o caçula, que é o exatamente. caçula. Glória a Deus. Pastor Raimundo, o senhor vem para Piracicaba, até então o senhor estava em São Paulo, o senhor congregava lá já no Ministério do Belém, em São Paulo, quando o senhor estava lá, como que era? Na realidade, eu sempre fiz parte do trabalho de missões, ou seja, Assembleia de Deus Missão. E aqui em São Paulo, como é conhecido, Belém, mas todo o nosso ministério é missão, considera-se Belém porque está instalado no Belenzinho, Em mas sempre São fiz Paulo, parte sim. em São Paulo desse ministério tão maravilhoso. Que bênção. E aí o senhor quando chega em Piracicaba, em aproximadamente 93, né, o senhor disse, o pastor Ineu já tinha chegado aqui? Ainda não. Ele chega em 94, é Em isso? 95, se não me foge da Noventa e memória, isso. cinco que ele Está chega, né? completando 30 anos, se não me foge da memória. Certo. E aí o senhor vem para Piracicaba e o senhor vai procurar uma de nossas igrejas aqui, que ainda era um campo bem pequenininho, né? Exatamente. Não tinha
tanta expressão, não me lembro ao certo, mas me parece que eram 6, 7 igrejas, se tivesse aqui, né, quando o senhor chega? Poucas congregações ao ponto que, quando eu cheguei, eu não conhecia a cidade ainda, vim procurar casa, quando eu fui convidado pela empresa. E a primeira, quando eu perguntei sobre a Assembleia de Deus, me levaram justamente para Madureira. Chegando lá, eu vi que era Madureira. Aí um colega, até hoje está congregando conosco, o pastor Jason, me levou à casa de um outro colega que também trabalhava nesta empresa em São Paulo. E lá nós conversamos com ele e ele reservou a casa que ele estava morando para que, quando eu viesse, morasse nesta casa. E aí passei a morar nesta casa a qual ele reservou para mim, até que eu construí a minha casa. Que benção. Quando o senhor chega aqui, o senhor vai congregar na sede, alguma congregação que tinha? Exatamente como a sua pergunta, eu fui me levar encontrei a Madureira, mas eu sabia que lá não era meu lugar. Meu lugar sempre foi Belém. E procurei, quando eu mudei realmente da cidade, eu procurei e fui congregar na Campos Sales, que até Que era a nossa então sede. que era a sede. Mas tinha pouquíssimas pessoas. Não parecia realmente uma sede. Na época era o pastor Pedro? O pastor presidente era o pastor Pedro, Pastor Pedro mas o Rocha, né? dirigente da congregação era o pastor Algemiro, Algemiro que que o era. pastor Pedro estava no Flores. O pastor Pedro estava no Flores e lá na Campos Sales era o pastor Algemiro Algemiro, quem, eh, estava lá como pastor daquela, até então, congregação. congregação, né. Muito bem. Eh, Passando um pouco aí então o tempo, acho que 1 ano e meio, 2 anos, o pastor Irineu chega. O Exatamente. pastor Irineu chega e o pastor Irineu ainda naquela época, 30 e poucos anos atrás, né, 31, 32 anos aproximadamente, ainda um jovem cheio de vigor, né, Muito vigor. e ele chega e começa a trabalhar e a fazer as expansões do campo. E o senhor, hoje nós podemos dizer que é um braço direito do nosso pastor. E essa amizade, pastor Raimundo, ela começa lá, amizade que eu falo, porque o senhor é um amigo pessoal do nosso pastor, além de ser um amigo irmão de ministério também. E isso começa desde quando o pastor chega aqui, como que é? Na realidade, pastor, o pastor Irineu, esse homem exemplar, que tem passado para nós um legado sensacional. Um homem simples, humilde e uma competência fantástica. Admirável a garra que ele tem, a dedicação ao ministério, em servir ao Senhor e ao ministério. É um homem que realmente passa para nós um legado de muita importância. Isto nós, observando nele estas qualidades, nos aproximamos dele, porque sabíamos que era um homem de Deus, que estava disposto a trabalhar para o crescimento do reino de Deus. E nos aproximamos e procuramos ajudar, porque sabíamos que era um homem de Deus, que estava disposto a não só a se gastar, mas gastar também tanto o quanto nós o acompanhamos nesse processo da vida dele, tanto profissional quanto espiritual. Pastor Raimundo, o nesse período aí que se passa, o senhor vai cada vez mais se doando também ao ministério, e o senhor dirigiu algumas congregações, certo? Sim. Qual foi a primeira congregação que o senhor dirigiu? Como que surgiu essa oportunidade? A primeira congregação que dirigi aqui foi Jardim Tóquio. Foi logo no É uma primeiro. das primeiras congregações nossa, né, que tinha aqui, das Sim, mais antigas, né? sim. Na realidade, foi o pastor Cornélio estava mudando para Paraná, e o pastor Pedro, na época,
me convidou para dirigir aquela congregação e passamos a dirigir aquele trabalho, um trabalho muito maravilhoso na época. E graças a Deus começamos a dirigir congregação aqui por aquela congregação, Ali do Jardim Jardim Tóquio. Top. Depois do Jardim Tóquio, o senhor voltou para a sede ou foi para outra congregação? Na realidade, depois de lá eu fui para voltei novamente para Campos Sales. Ficamos ali na Campos Sales Voltou para ajudando. Campos Sales. A Campos Sales ela foi sede por um bom tempo, né? Em termos de documento, foi sede por um bom tempo. Ah, sim, verdade. Ela era tida como a sede, mas na verdade a sede era no Flores, né, Exatamente. e depois se transferiu para Raposo, foi Raposo. isso? Exatamente. Entendi. Tinha também o Jardim Glória, né, que acho que era das mais antigas também. Jardim Glória e Boa Esperança, que eram as congregações mais expressivas no bom sentido, mas não tinha tanta gente. Ela Entendi. tomou a Este ministério tomou uma expansão, assim, maravilhoso com a dedicação do pastor Irineu. Ele se dedicou de corpo e alma e Deus tem honrado o trabalho e a administração dele nesse ministério, não só em Piracicaba, quanto nas cidades circunvizinhas também. Pastor Raimundo, daí eu me lembro, né, eu não sei que ano mais ou menos, mas eu me lembro do senhor dirigindo a igreja do centro e depois a igreja do Jardim Costa Rica, que eu tive o privilégio de substituir o senhor lá, que foi um trabalho difícil, porque o senhor é essa pessoa, eh, amável, sempre muito ética, né, uma pessoa muito, dedicada à obra do Senhor, assim como toda a família, a irmã Vera, a Érica, que eu tenho mais afinidade, né, a Érica e o Osvaldo, que é o esposo da Érica, que são músicos, né, Ok. dedicados ali na obra, e aí eu tive essa alegria e também uma responsabilidade de poder substituir o senhor ali naquela igreja do Costa Rica, um trabalho que sempre foi uma bênção, né, e demos continuidade ali. E então o senhor ali no centro, o senhor ficou quanto tempo e depois no Costa Rica? Na realidade, nós estávamos na Campos Sales, da Campos Sales houve um processo de consolidação das 2 congregações no centro. Vim a congregar ali também juntamente com o pastor Enoque, trabalhamos ali por um bom período. Depois o pastor Enoque entregou a congregação, o pastor Irineu nos convidou para assumir aquele trabalho e ficamos ali por vários anos naquele trabalho ali no centro. E eu louvo a Deus, pastor Neuza. Quando Deus está no negócio, a coisa funciona. Eu vi o trabalhar de Deus naquela congregação ali do centro de uma maneira sensacional, em todos os aspectos. Vi a mão de Deus operando ali de uma maneira toda especial. Tanto em quantidade quanto em qualidade, Deus abençoou aquele trabalho ali. Eu, às vezes, olhava para cima assim, no culto, e começava a chorar. E esse choro era de alegria do trabalhar de Deus na vida daquela congregação. E eu sei dessa alegria do senhor, porque sempre trabalho que é no centro é difícil, né, Não é pastor fácil. Raimundo? É muito difícil porque, às vezes, o centro tem poucas pessoas que moram por ali, né. Exatamente. Então sempre é mais, espalhado para os bairros as congregações. E eu me lembro que a congregação do centro ali sempre foi muito abençoada, principalmente o período que o senhor passou ali. Então eu sei e e reconheço dessa alegria que o pastor, fala. Depois do centro, o senhor vai lá para a congregação do Costa Rica. Nesse período, o senhor já estava trabalhando na secretaria geral, pastor? O Já, senhor já trabalhava já então, trabalhava. já há um bom tempo, né? Estou quase 20 anos na Ah, secretaria. tem bastante tempo então que o senhor está, acho que desde quase o início do pastor Irineu aqui, o senhor já está na secretaria geral. Acho que uns mais ou menos uns 10 anos, porque ele já está com 30 e alguma coisa É. aqui em Piracicaba. E daí o senhor então vai lá para a congregação, do Costa Rica,
né, que é uma congregação, uma construção muito bonita, né. muito parabéns. Tem uma parte lá, que a gente fala que é um porão, né, que tem cozinha, tem, Salas de aulas. salas de aula, uma igreja bem estruturada e bonita, né. Exatamente. O senhor fica ali por um período de quanto tempo? Eu acho que menos de 5 anos, Uns 5 anos eu mais acho ou que um menos, pouquinho menos. né. E aí, tive esse privilégio de ser substituído pela sua pessoa, que fez um excelente trabalho naquela congregação. Me senti honrado por saber que fui substituído por um homem dedicado e aplicado como você, pastor Não, Eleusei. É, eu que fiquei feliz, porque quando eu cheguei lá, era um trabalho que já estava consolidado, né, pelo trabalho que o senhor tinha feito lá com a família, tudo. Eh, daí, pastor Raimundo, o senhor então, eh, volta para nossa sede, para auxiliar o nosso pastor aqui, né, tanto nos trabalhos da igreja, quanto também aí o senhor começa porque o nosso campo cresce, né, nesse exatamente. período. Hoje são aproximadamente, contando com as nossas igrejas da África, né, que são 22 igrejas na África, são, se não me falha a memória, quase 140 congregações, né. Exatamente. Passa lá de quando o senhor chega aqui de 6, 7 congregações para quase 140 em 30 anos. Foi uma expansão sensacional. Uma expansão muito grande. O senhor que Muito está grande. na secretaria-geral, o senhor acompanhou todo esse processo do crescimento da igreja, né. E aí precisa daí de uma dedicação maior na secretaria. E aí dirigindo congregação ficaria difícil do senhor. Daí o senhor vem para dar esse auxílio. Como que foi todo esse Esse processo, pastor Neusley, a igreja começou a crescer de uma maneira maravilhosa e eu, trabalhando na secretaria, dirigindo a igreja, e tinha minha vida particular, trabalhando também, eu vi que eu poderia falhar devido às atividades. Para evitar isto, eu orei a Deus e conversei com o nosso chefe maior, pastor Irineu, e pedi para ele que ele orasse a Deus para preparar alguém para me substituir, seja na secretaria ou dirigindo a congregação. No momento ele tomou aquela surpresa, mas eu falei: "Olha, pastor, eu não quero me sobrecarregar", e termino, querendo ou não, a gente termina falhando. E para evitar as falhas, vamos corrigir antes que elas surjam. E aí ele resolveu orar, orou, passou um período, depois ele me disse: "Pastor Raimundo, eu já decidi". Eu falei: "Ó, o que o senhor decidir, para mim, eu estou à disposição para atender, porque eu quero servir ao Senhor, seja na secretaria ou dirigindo a congregação. O que o senhor decidir, estou pronto a acatar". E ele realmente resolveu a me substituir, pedir que você me substituísse lá naquela congregação do Costa Rica. E eu passei a fazer parte só da secretaria, e ele disse: "Você tem que ficar na sede". Minha família não era muito acostumada com sede, porque não em São Paulo, congregávamos sem congregação. Acharam estranho, que nunca congregaram em sede. Eu falei: "Olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos aprender a obedecer cada vez mais". E resolvemos ir para a sede. E Deus, pelo seu grande amor, tem nos abençoado, que temos estado aí ao lado do pastor Irineu, do pastor Luiz Bartolomeu, ao seu lado, e dos demais obreiros aí do ministério. Estamos aí trabalhando juntos para o crescimento do reino de Deus. que benção, pastor. Eh, falando aqui num outro assunto, né, mas dentro do contexto, o senhor também é formado em pedagogia, né, foi professor, é professor até hoje? Porque o Sim, senhor ainda é informação. leciona aqui na igreja, a escola bíblica dominical, principalmente, eh, e também o senhor é formado em nutrição, né, pastor Raimundo? Sempre que tem os eventos aqui da igreja,
O pessoal aqui da organização sempre procura o senhor para ver como que vai fazer, principalmente nos aniversários do pastor Irineu, que a gente vai organizar tudo, o senhor sempre está aí, na frente para nos ajudar. Como que foi esse processo aí de formação do senhor? O senhor se formou em pedagogia, foi em São Paulo ainda? Exatamente, quando eu estava em São Paulo, eu me formei em ciências exatas. Quando eu estava me planejando para lecionar, eu trabalhava em um banco, chamado Banco Econômico, ali no centro de São Paulo, e orando a Deus que Deus preparasse coisas melhores. E nesse período que eu estava orando a Deus e me preparando para lecionar, Deus abriu as portas para que eu entrasse nesta empresa de grande porte. E lá eu resolvi, entrei para essa empresa e nessa empresa exigia mais tempo de minha parte. Então eu já passei a não lecionar, a qual eu já estava todos os meus projetos para trabalhar no banco e lecionando à noite. Nesse período não deu mais para lecionar, porque eu tinha que dedicar mais tempo a esta empresa. E por esse motivo não lecionei, mas tenho essa formação. Depois, nessa mesma empresa, trabalhando nesta área, me formei na área de nutrição aqui em Piracicaba, Aqui na Unimep, na Unimep. né, que é uma grande universidade, né, o senhor acabou se formando aqui. E aí o senhor trabalha nessa empresa, acaba encerrando ali, aposentando dentro dessa empresa mesmo? Exatamente. Porque nessa empresa, pastor Neusley, ela, dependendo do cargo que você exerce e o tempo de companhia que você tem, você galga alguns benefícios. E este desejo do meu coração era que eu conseguisse, porque hoje eu sou aposentado e tenho o benefício da empresa, sem trabalhar mais na empresa, mas desfruto deste benefício, tanto de convênio médico quanto um benefício chamado um outro benefício que eu não posso citar aqui o nome, porque senão vai comprometer o nome da empresa. Apareceu o nome da empresa, ao qual nós não podemos estar expressando. E graças a Deus consegui esses benefícios, mas vi que era a mão de Deus trabalhando de uma maneira maravilhosa. Então, me aposentei nesta empresa e resolvi a dedicar minha vida mais ao Senhor. Enquanto tenho ainda um pouco de força, estamos dedicando aí a obra de Deus para que o Senhor continue abençoando a sua igreja e principalmente a minha vida. Podemos dizer que desde o início, quando o senhor faz um propósito com Deus de vir para Piracicaba, Deus já colocou a mão e já preparou tudo, né, pastor Raimundo, para que daí, o senhor desfrutasse destes benefícios que o senhor tem hoje, mas também que o senhor dedicasse a sua vida, né, inteira para a obra do senhor, porque hoje eu vejo aí, nós todos podemos, testemunhar que o senhor vive uma vida hoje para servir ao Senhor, tanto servindo, eh, na secretaria, auxiliando o nosso pastor, sempre ali ajudando os demais, né, eu sou prova disso, e eu creio que todo obreiro que passa e que está em formação ainda, o senhor está sempre ali do lado, auxiliando, porque às vezes as pessoas olham e falam assim: "Ah, é fácil ser pastor, é fácil dirigir uma congregação, é fácil dirigir um culto", né, e não é assim, Né? né. E o senhor está sempre aí com essa dedicação e sempre uma pessoa aberta, apto a ajudar e a estar ao lado. Que Deus continue sempre abençoando o senhor, pastor Raimundo, nesse propósito. Pastor Raimundo, falando um pouco aqui sobre família, né. O senhor que é um homem, assim, que pelo menos a gente consegue enxergar, a gente consegue ver que o senhor é um homem muito família, um homem dedicado à família, dedicado à esposa, dedicado aos filhos. E como que foi
como que o senhor conheceu a Vera? Como que aconteceu todo esse processo aí? Podemos falar um pouquinho sobre isso? Olha, pastor Neusley, esse é um assunto muito de suma importância, mas eu vou tentar aqui resumir em poucas palavras. Na realidade, eu não pensava casar com a Vera, porque nós, na época de jovem, nós não tínhamos aquela afinidade como muitos jovens têm. Mas eu precisava casar. Como um jovem crente, temente ao Senhor, eu via esta necessidade de casar. E eu orei a Deus, ah, para que Deus preparasse uma esposa para mim. Inclusive, eu tive 2 sonhos com ela, e não dei importância para esses sonhos. O senhor conhecia ela então da Conhecia, fazia igreja? parte do grupo de louvores, Era da mesma louvores da congregação? mesma congregação. Que legal. Só tem que a gente não tinha aquela afinidade, ela para lá e eu para cá, jovens normais. Aham. Tinham aqueles grupinho no bom sentido, de mais amizade com uns e com outros. É, sempre tem a Isso é a normal. afinidade ali, né. Exatamente. E não é o qual não tinha com ela. E ela também não tinha comigo. Mas os planos de Deus não são os nossos planos. E chegou o um momento que eu, devido à minha necessidade de casar, eu fiz eh, tirei um período de oração de madrugada. Um propósito que eu fiz com Deus. E na época eu estudava e não era fácil levantar, chegava tarde para levantar de madrugada, orar, para depois tirar um soninho de novo, para levantar cedo para trabalhar novamente. Então não foi fácil, eu sabia que exigia sacrifício, mas eu estava disposto a oferecer esse sacrifício. E tive aquele período de oração de madrugada, e após aquele período, eu tirei também um período de jejum e oração ao Senhor. Após passar este processo, ah, eu acordei de manhãzinha, foi nítido, bem claro. Acordei e Deus fez eu adormecer. E como se eu estivesse vendo um anjo do Senhor, pegando ela nas mãos e colocando diante de mim, dizendo: Eis aí a tua esposa. Pastor Neusley, a partir daquela visão que eu tive, eu não tive mais dúvida que ela seria a minha esposa. E a partir daí, começamos a namorarmos. Acho que não deu 2 anos de namoro e noivado. Casamos, aí estamos aí completando quase 43 anos de casados. Que testemunho bonito, pastor Raimundo. Eu não tinha Isso até hoje. ouvido ainda, não sabia desse testemunho, mas é importante, né, É, principalmente para os nossos jovens de hoje, né, ter exatamente, esse conhecimento, porque nós sabemos que o namoro, ele tem que ter um propósito, exatamente. né, ele tem que ter um propósito. Às vezes tem pessoas que falam: "Não, Deus não se envolve nessa questão de namoro". Eu acredito que Deus, ele tem os propósitos e une os propósitos, né. Deus tem projeto para um, tem projeto para outro, e une esses projetos que a gente fala que são os propósitos. E só que para isso tem que ter uma vida de oração, uma vida de dedicação com Deus. Lógico, o jovem tem que também ter um diálogo, uma Ex conversa. exatamente. Não adianta ele ficar lá parado e achar que vai Que cair do Deus céu, né. Não, tem que ter também essa, aproximação, a conversa, mas Deus une sim, projetos e propósitos. Eu creio que eu sou prova disso também. Aconteceu na minha vida, não foi igual o senhor, ou uma visão, algo assim, mas eu lá no Paraná, a minha esposa aqui a 600 quilômetros de distância, e de repente a gente se conhece e hoje estamos casados e uma uma vida dedicada na casa de Deus. Então, eu creio que são propósitos, mas isso tudo eu sempre digo e nós sempre aprendemos com o nosso pastor, né, é uma vida de oração. Se orar, se pedir, Deus vai.
fazer com que as coisas aconteçam. Então o senhor se casa com a irmã Vera, e aí vem os filhos, né, que são, eh, bênçãos do Senhor. A gente Exatamente. sempre diz, tem A a Esther, Esther, minha primogênita, a a Érica Érica e o William. e o William. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, pastor Neusley, pela vida da minha esposa, é óbvio, pela vida dos meus filhos, porque são filhos que a Esther é formada em administração, a Érica, como é colega sua de trabalho, advogada, e o William é formado em farmácia. Hoje ele é gerente de uma grande rede aqui de Piracicaba. E são filhos que tens me dado prazer e sinto-me honrado em tê-los como os meus filhos, porque são pessoas que têm me dado orgulho e prazer em tê-los como meus filhos. Que bênção, né, pastor. Isso eu acho que é a alegria de todo pai, é sentir esse orgulho, do que os filhos se tornam, né, do que os Exatamente. filhos se tornam. Eu conheço um pouco mais a Érica, né, tenho afinidade maior, e também conheço um pouco a Esther. O William não tanto, mas conheço também. Eu sei que a Esther e a Érica, elas são musicistas também, né. Sim, A Esther parece que toca sax, né, sax, é isso? E a Érica toca clarinete. clarinete, né. Elas desde de pequenininha já se identificaram com a música. Foi, na realidade, na Campos Sales. Ah, pastor Valquir, juntamente com o pastor Valmir, montaram uma banda e elas resolveram participar e ali aprender e começaram a tocar. E, graças a Deus, têm sido pessoas abençoadas. Olha que benção, né. Voltando, pastor, a uma frase que o nosso pastor Irineu costuma falar para os jovens, e eu posso dizer isso como testemunha. A frase que ele usa muito para os jovens: Jovens, o teu amanhã depende muito da maneira que você serve ao Senhor hoje. Então, esta frase que ele usa falando com os jovens, eu vivi isso, porque na minha juventude eu servi muito ao Senhor. Servi da maneira possível, né, como ser humano, mas sempre me dediquei ao Senhor e hoje eu desfruto de tudo aquilo que eu fiz para o Senhor. O Senhor tem tornado em muitas bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Que benção, pastor. Caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo já, eu acho que foi legal o senhor entrar nessa frase, né, que o nosso pastor ele sempre fala aí para os nossos jovens e adolescentes, sobre como nós vivemos hoje é a bênção do Senhor no nosso amanhã, né. Assim como o senhor que é um exemplo de uma vida dedicada à obra do Senhor e de uma vida abençoada e próspera, pastor Raimundo, nós podemos dizer assim, eh, por tudo que o senhor já fez, eu vivo também uma vida de bênção pelo que os meus pais já fizeram lá atrás, né. Eu que venho de um lar cristão também, meus pais, eh, pastores, né, hoje tem um irmão que é pastor também, uma irmã casada com pastor também, e a gente vê que realmente essa frase faz todo sentido. Então eu queria pedir para o senhor, né, nesse final do nosso bate-papo, que foi abençoado, e que eu sei que será bênção para muitos que estão nos ouvindo, eh, qual seria, assim, o último conselho que o senhor daria dessa nossa conversa para os jovens e também para, os obreiros da casa de Deus, eh, para que tenham uma vida dedicada ao Senhor e uma vida abençoada? Para os jovens, eu continuo reforçando a fala do nosso pastor. O teu amanhã depende muito da maneira que você serve ao Senhor hoje. Para os obreiros, mais dedicação na obra do Senhor. E as demais coisas o Senhor cuida.
porque eu posso falar isso, porque eu sou testemunha ocular, eu vivo, como diz o nosso pastor, não sou rico, mas também não sou pobre. Sou um homem abençoado pelo Senhor. E para sermos abençoados pelo Senhor, precisamos dedicarmos as nossas vidas ao Senhor. E as demais coisas Ele cuida. Glória a Deus. Pastor Raimundo, Deus abençoe por esse momento tão agradável aqui dessa nossa conversa. Falamos sobre a chegada do senhor em Piracicaba, falamos sobre família, falamos sobre trabalho, que hoje é algo importante, formação, né, acadêmica, falamos sobre a dedicação dos jovens. Eu creio que nós falamos sobre tudo aqui e eu agradeço ao senhor por aceitar esse convite, estar aqui conosco. Deus continue abençoando sua vida, sua família cada vez mais. Eu é que agradeço pelo convite e quero parabenizar pelo estúdio maravilhoso, sensacional, um design fantástico. Parabéns. Quero agradecer especialmente a Deus, ao nosso pastor, Irineu Lima Pereira, nosso presidente, pela confiança que ele tem nos concedido de aqui estarmos ao lado dele, trabalhando juntamente com vocês, ajudando nesta obra. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Estamos chegando ao final de mais um episódio da série ADcast, que faz parte do departamento de comunicação da nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Piracicaba. Siga, compartilhe aí no nosso canal TV AD Belém no YouTube, que você possa ser um missionário, compartilhando este episódio com outros amigos e seguindo também a nossa página. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Fique com Deus e a paz do Senhor.